Salve, salve pessoal! A Claire aqui de novo. O homem trabalha demais, não tem jeito, não pode acabar o slogan, né? Então, para comemorar aí que o homem trabalha demais, né? Meta report. Então, vou fazer um meta report aqui do último patch, né, na verdade. E aqui eu vou falar um pouco dos critérios, né, que foi adotado. Vou passar aqui a página, mostrar ali dentro do jogo do Hearthstone, tá? Então vamos ter aí todos os links, tá? Criei aí os links, deixei tudo separadinho, bonitinho para vocês. Então é só pegar, copiar. Gostou do deck aqui no vídeo? Só pega, copia, lança no jogo e põe em prática, beleza? Então vamos lá. Começando aqui pela parte do diamante ao lenda, eu fiz a separação ali, né? Então eu peguei os decks que tinham acima ali no em rate geral, acima de 52%, tá? Só que o que eu olhei? Individualmente tem decks que, pela versão, eu coloquei todos os decks aí com a melhor versão deles. Então, os decks foram colocados aí, então a maioria tem acima de 58%. O que tem menor win rate assim é 56%. Então foi colocado, eu coloquei como os 3 últimos dias também. Então tô levando em consideração aí os últimos 3 dias, o impacto que teve a Master Tour ou não no contexto geral do meta. Então eu fiz essa separação aqui. Então, vamos começar com os decks que é do Diamante 5 ao Lenda. Então, esses daqui são os melhores decks, né? No win rate geral, contando todas as versões, vão estar em ordem. Então, o PEN, DH é o que tem a maior win rate, depois o Drunk, Pirata, End Buff, enfim. E assim vai seguindo até o último lá. Mas não quer dizer que seja que os que estão para baixo são os piores, né? Eles eu peguei a versão deles com a maior win rate, assim como eu disse. Então, tem decks aqui, por exemplo, que eu estava olhando. Se eu não me engano, é o Hand Buff. A versão que eu peguei aqui, ele tava com mais de quase 60% de win rate. Então, tem decks aqui que tem a win rate maior do que a win rate geral do PEN, que a win rate geral do PEN tá como 58%. Isso levando em consideração ali os últimos 3 dias e tem 62 mil partidas, né, de PEN DH. É o deck mais popular ali do segundo, né, na verdade, porque como a evolução do meta vai acontecendo, então para counterar esse deck começaram a jogar muito de aquele que o Jaden DH e também o Starship DK. Então a gente está tendo bastante desses decks para counterar esse DH que nos últimos dias ele teve uma prioridade maior aí e teve um aumento em popularidade também. Então o meta vai se desenvolvendo, né? Então acabou acontecendo isso. Então vamos começar aqui falando já dos decks, né? Porque tem cara de ser um vídeo bem longo esse aqui, porque tem bastante deck. Então eu não economizei nas listas, então gastei quase todos os spots de decks ali para estar trazendo mais opções para vocês, né? Estarem jogando aí. Então o deck que tá com a maior win rate ali é esse PEN DH, né? Ele pega alguns conceitos ali do Cliff Dive, que era o mais popular que a gente tinha de DH, né? Então mistura as cartas do turista, da Arana aqui. Então você joga como um deck agressivo normal ali, porém você vai ter um board clear, né? E ainda causa dano no seu adversário. Você acaba tomando dano, né? Com massagista, com grampeador. Então tem a acupuntura também. Tem certas sinergias aqui, né? Tem um chá também que você ajuda ali a remover, fazer remoção de lacaios, porém você toma dano também. Então tem essas questões aqui de você se lesionar jogando, porém você tem a arana, né? Você tem o porco também que dá essa sobrevida para você. Então você fica o deck, você tem que balancear ali a hora que você vai tomar mais dano, o que você vai curar. Então você precisa balancear isso. Tem o Zephyr também para achar aquele letalzinho ali
aquela última gasosa que falta, temos Chaves também na lista. E aí no final ali também tem um late game com a Umbra, né? A nova Umbra aí para ativar os últimos suspiros. Então você consegue ativar o último suspiro aqui do caçador, né? O famoso cachorro, do porco. Então você consegue tá ganhando esse valor extra ali no final do jogo, né? E tem Caim também, se tiver muito provocar ali. Você tá com a mesa cheia, o adversário encheu de provocar, tem o Caim também para você finalizar, né? Um deck que tá bem rápido, tem o combinho da acupuntura com a arana, tem arma também, se você tiver a arma e jogar arana, atacar, você causa um 3 de dano e ainda tem mais 3 que vai por ela, né? Você pode usar massagista também nesse tipo de combo, conseguir manter ela na mesa ali. Tem cartão vermelho também para remover algum lacaio ali mais difícil de você retirar. Tem penhasco, né? Então é um deck que tá bem rápido, bem forte, né? Eu acabei levando ele algumas semanas atrás ali na OSC também, então deck bem interessante aí para quem tá querendo buscar esse lenda. Temos o Drankpala aqui, né? O velho novo Drankpala. Ressurgiu aí das cinzas. Só que é uma versão que tá com maior em rate, né? Então ele não roda a criatura 1/3 lá. Para você já fazer compra direcionada. Então você já vai direto no Roboluz, pelo menos uma do Incunábulo aqui, quando você usar, vai vir um Roboluz. Então é 100% de garantia, né? Então você sempre vai querer procurar as magias ali de custo baixo. Você tem aquele turno explosivo, né, de Linessa, você conseguir coin com a arma, você conseguir descer ela no turno 5 e ter coin, você já vai ganhar 2 manas. Você consegue fazer o chame o gerente para ganhar mais 2. E aí, se você tiver compra de carta, uma compra de carta que é bem interessante, você está usando com a Linessa o Armamentos, né? Armamentos é bem interessante, é uma compra ali, um draw de custo 1. Então a gente vê que as pessoas geralmente não seguram essa carta, né? Tá ali numa situação ou num turno 1 da vida, você já vai e gasta. Então existe essa combinação com Linessa, porque você vai comprar 2 magias ali, se você tiver ativado o Hero Power do ele imbuído, né, intensificado ali com Edge de luz, você já vai comprar lacaios para você ter para buffar. Então é interessante essa sinergia aqui. E eu vejo aí bastante gente não usando, né, essa compra, porque essa compra é muito boa. Você sabe que você vai comprar magias do seu deck. Então, às vezes você precisa de um draw ali e você vai conseguir puxar dela. Então, ela vai puxar mais draw para você. Então, você pode achar mão de Adal, você consegue achar clarão de luz. Então, você consegue esses draws aqui que vai te proporcionar fazer aquele turno explosivo ali com Linessa, né? Então, como sabe, você vai reduzindo ali, bufando as criaturas, reduzindo. Você consegue descer os pirulitos. Turno de pirulito ali, exercendo aquela pressão de board imensa no seu adversário, né? Tem Canto do Mar também, que se você conseguir fazer essa redução ali, jogar com Linessa, você consegue fludar o board novamente. Então, bem interessante. Tem Xaladrasil também. Aqui nessa versão volta a rodar Xaladrasil, apesar de ter ficado pior por não ter o Ursol, né? Não conseguir corromper ali com o Ursol. Essa versão aqui consegue ser rápida, né? Então, se precisar ali daquele gás a mais, conseguir fazer uma Xaladrasil e Linessa, 10 de dano, apesar de você receber também, né, o dano, porém você vai conseguir buscar aquele letal ali. Tem planejamento de férias também, fazer compra aqui, tá rodando apenas um malho, né, para você fazer compra dos cantos do mar e Xaladrasil. Enfim, o deck continua aí, né, forte. A hora da resistência muito boa aí contra os decks atuais aí do meta também. Então consegue tá criando uma bagunça ainda o Drankpala. O terceiro deck aqui que acabou mais pra frente, né, eu vou falar um pouco ali do 1K, mas o Rogue de Pirata aqui é aquela versão meio que voltou, né? Já tinha uma versão antiga aí de Rogue Pirata, porém rodava Xaladrasil e uma das versões rodava o Marin também. As versões lá do último meta que a gente teve lá de Qualify
Open Qualify, né? Então, aqui essa aqui é a versão que tá com maior win rate no momento, né? Então, isso lembrando, né? Do Diamante 5 até o Lenda. Então, essa aqui é a versão que tá tendo a maior win rate. Roda Zephyro, Firak e Zilix. E aqui não roda o Xaladrasil, né? Então, essa aqui é a versão com os dois lacaios ali de late game. E aí roda o Zéfiro também. Então roda duas punhaladas. Essa aqui é a lista, né? Aquela lista bem básica lá. Se nos primeiros turnos você quer pegar o cometa da sorte, basicamente, né? Ter o local também para você conseguir fazer cometa. Aquela God Hand, né? Conseguir preparação, cometa, você ter local e descer 3 bucaneiros 5/5, né? Bem interessante. Você pode achar no cometa remoção, pode achar o Talgaf, né? Talgaf muito bom para fazer remoção de lacaios com muita vida. Então, Talgaf você consegue duas punhaladas também ali ativando o combo. Você tem o colecionador muito bom também para ativar os combos do seu deck. Então, você pode, por exemplo, se tiver na mão um bucaneiro ali, você consegue na 3 ativar o bucaneiro, né? Então, se tiver outro ativador, você pode já usar antes e na 2 você pode ativar com a punhalada, por exemplo, e fazer ali um turno de remoção do seu adversário e botar um pouco de pressão de board. Tem escavando em busca do tesouro para você comprar esses lacais, né? Geralmente aí eu que jogo com deck, geralmente a gente puxa o barco de brinquedo, não sei que tem essa carta aqui, mas ela puxa muitas das vezes o barco de brinquedo, né? Barco de brinquedo também que é uma carta bem interessante aí no deck para você fazer, se você conseguir, né, desenvolver num turnos normais ali, por exemplo, você não tem preparação e consegue fazer esse cheat de mana, geralmente você quer segurar o barco e usar junto com o bucaneiro, né? Você faz uns turnos ali um pouco mais lentos, mas se você conseguir descer, por exemplo, com coin, você descer o local, aí no outro turno, se você já tiver descido o colecionador ali, né, um turno 4 da vida, você pode até desenvolver barquinho e bucaneiro, e ali no mínimo duas compras você vai fazer, então você consegue ter um gás novamente ali no jogo, né? Temos Zéfiro para achar que ele é letal, ou uma partida que você não conseguiu desenvolver muita coisa, você conseguir remoção de campo, enfim, tem bastante versatilidade, né? Apesar dele não ser um Zéfiro inteligente igual era o outro, eu particularmente gosto muito, né? Geralmente eu quando tô jogando de piratas, você consegue agressivar a maioria das partidas, então vai ser muito raro ali os momentos que você vai precisar usar no campo de batalha. Então geralmente você consegue encontrar o letal aqui, então você pode voltar ele para mão se não foi exatamente o que você queria. Se veio, por exemplo, dois lacaios, tem Gromash, tem o lacaio do Xamã também que vem, né, o Awakir. Então você pode encontrar outras coisas aqui, outras magias, né? Tem a custo 2 do Priest, enfim, tem bastante versatilidade. Tem o combinho também de canhão e local, né? Geralmente a gente usa aí para dar aquela massagem no adversário, aqueles 8 de dano ali, ou fazer uma remoção com a arma e garantir 5 de dano na face do adversário. Então, bem interessante a carta aí. Temos compra suspeita também para fazer uma remoção, fazer compra de carta. A Biltri, que sempre ajuda a fazer aquele cheat de mana maravilhoso, né? Você consegue fazer turnos incríveis com o mini dela. Então você consegue descer ela. Geralmente você quer descer ela o mais rápido possível, tá? Uma das estratégias do deck é você conseguir descer a Biltri o mais rápido possível. Para você conseguir ter a mini e fazer os cheat de mana com o deck, né? Então, num possível turno 7 ali, ou turno 6, se você tiver com a coin, você consegue descer Firak, descer Zilix. Então, você pode ter apanhado um pouco ali em algumas partidas. Você conseguir descer a Biltri Mini e descer os Ilhax, você consegue retornar bem pro jogo, né? Você se cura 12 ali. Se é um deck baseado em board, ele vai ter que bater novamente nos seus Ilhax, então você consegue retornar pro jogo. E os Ilhax é muito bom nesse deck porque ele dá ele pode te dar esse último gás aí e te botar de novo no jogo, né? Geralmente quando a gente joga com decks agressivos ali, você apanhou e jogando de rogue geralmente também, né? Os decks de rogue ali, você se você apanhou muito, você não tem como se curar, né? Então,
ele dá essa sobrevida, então bem interessante aí os Ilex também nessa lista. E no geral é isso aí, né? Não dá pra se aprofundar muito nos decks, porque senão a gente vai acabar fazendo um vídeo muito longo aqui. Então, vamos falar aqui do próximo deck, o Hand Buff Hunter, né? Então, é um deck aí que já tinha em metas passadas, né? Ele não é tão popular. A gente viu o Ryan levando ele na Master Tour também. Esse deck bem interessante. Ele tinha umas diferenças ali na versão, né? Mas essa aqui é a versão de melhor desempenho. Aqui houve alterações. Antes rodava Zilliax, né? O Zilliax que copia e dobrava o ataque junto com o Urso. O Urso ainda continua rodando. O Guile é necessário rodar para você ter os buffs ali do guerreiro, né? Então você usa vaga reservada e usa Shake no Shape. E agora foi adicionado nessas últimas versões aí, adicionado o carregador, né? Então você tem magias aqui que custam 5 ou mais. Aqui Penós Furiosos, Xaladrasil e o Rolamento da Morte. Você tem essas 3 magias aqui, né? Pra você tirar o efeito dela, né? Então o Grid de Guerra e o... Ela tem provocar, né? O Grid de Guerra, se você tiver na mão um feitiço que custa 5 ou mais, evoque uma cópia desse lacaio. Então, para você usar ele, né? Você precisa estar com as magias aqui. E aí você tem vaga reservada para descontar, né? Então você consegue deixar ele custando 1 ali no turno 2 com coin, enfim. Você tem observação de aves, né? Você consegue fazer a compra de um dos lacaios aí. Se você já tiver o outro, aí você vai dar aquele buff final antes de jogar na mesa, consegue outro. Tem a Academia da Selva, né? Que é o local aquele que causa 1 de dano e repete para cada fera que você tem. Então você tem o Alvoroço de Controle Remoto para fludar a mesa. Você tem Vínculo Espiritual ali, que é uma carta muito boa. Você já faz uma remoção ali e consegue um 3-2, consegue desenvolver o 3-2. Então você consegue fazer até 2 trocas ali, bem interessante. Tem parceiros, né, de retalhos que você consegue os companheiros animais, você consegue direcionar ali, por exemplo, um buff pro Huffer, né? Então você consegue fazer um buff nele e consegue ter aquele letal surpresa ali no seu adversário, né? Tem Misha para segurar, Leok para ampliar o dano, por exemplo, você encheu a mesa com os cachorrinhos. Você tem controle remoto também para você ir trocando e fludando a mesa, ajudando a buffar os cachorros, né? Quanto menos espaço você tiver na mesa, mais vem bufado os cachorros. Então você pode estar usando essa estratégia aí de fazer remoção ali, enchendo com os cachorrinhos 1-1 e lançar ela para aumentar a vida ali dos lacaios, né? Então no próximo turno você consegue fazer ali, desenvolver um Leok e criar, né, mais coisas para atrapalhar ali seu adversário e aplicar aquela massagem que é sempre legal, né? A gente tá aplicando aquela massagem no adversário ali e fazer ele perder o jogo. Então, tem feira presa também que você consegue fazer essa remoção. Pode ser aquele daninho que falta ali no teu adversário. Então, bem interessante aí o deck. A gente sabe que é um deck que você precisa também ter sorte, né? Ali, se você não conseguir nenhuma criatura, você quer ter sempre observação de aves, né? É uma carta que você sempre procura no Mulligan, porque ela é muito, muito forte nesse deck, porque você só tem 3 criaturas, então certamente você vai comprar o que você quer com a observação e já vai dar um buff para ele de 2-1, né? Então, Shake no Shape também bem interessante ali naqueles turnos. Se você já tem as criaturas na mão, você já vai desenvolvendo o lacaio, buffando ele. Vaga reservada, se tiver apenas um lacaio também, muito interessante, né? Você fazer esse buff 4+4 e reduzir em 2. Então, esse deck aqui, se você compra ali minimamente bem, você põe um status gigantesco ali na mesa e acaba com o seu adversário, porque ele geralmente não vai conseguir ter respostas, né? Que partindo para outro deck que a gente viu bastante aí na Master Tour, né? Foi o Spell Damage Druid. Então, é um deck que a versão tá um pouco diferente, né? O pessoal da ranqueada ali nos últimos dias tá tendo um desempenho melhor com Dormir sobre as Estrelas, apenas uma cópia dela, né? Não estão rodando duas igual o
o pessoal levou ali no campeonato. E também a gente tem que levar muito em consideração a Master Tour. Master Tour, ela veio pouco antes ali dos pets, né? Então não tem muito tempo de evolução do meta. Então vai muito no feeling dos jogadores, né? Então foi um deck ali que eles levaram e aparentemente, assim, pela ladder a gente tá vendo que tem uma certa complexidade, né, no deck, claro. Porém, a gente viu pelos decks que estão aparecendo aí nesses últimos dias, acredito que ele perca prioridade justamente porque tá evoluindo o meta, né? Então, estão vindo decks aí que estão aumentando a vida, muita armadura, então já fica ruim porque o dano desse deck aqui, ele acaba sendo limitado ali, né? Então, acaba que isso atrapalha muito, né? Mas enfim, o deck aqui, basicamente você quer fazer o combo, né, com os portais. Então você tem o portal da Casa de Bonecas Mágica, que você recebe um mais um de dano mágico. Então você quer aproveitar os locais ali. Tem o oráculo para você fazer compras, ele também dá o bônus do dano mágico. Tem seguir o fluxo também, que é outro que dá o dano mágico. E você quer combater isso, né, com a coruja. A coruja dá mais um de dano mágico e seus feitiços recebem bônus dobrado de dano mágico. Então, por exemplo, se você tem dois locais na mesa, você ativa eles e coloca ela, vai dobrar, né? Ao invés de ter três a mais, vai ter seis. Então faz por exemplo, a patada dá 10 de dano. Então, bem forte, né? Então, geralmente ali o combo você quer usar frasco brilhante, né? Você ativa os locais, dá um frasco, reduz o custo da coruja, né? Você desce a coruja ali. Se você tiver outro frasco, você aplica outro frasco. Se você não tiver, né? Você tiver outros meios ali, você usa a ativação do Armidrasil, né? Armidrasil deu um gás extra para esse deck, né? Nossa famosa aí Brastemp faz tudo. Então você faz as ativações ali e deixa essa última carga pro combo, né? Você faz essa restauração de 3 de mana ali. Para esse deck é suficiente, né? Tem raízes vivas também que causa muito dano ali por pouca mana, né? Por causa esses efeitos. Então tem conflagração aqui para dar aquele gás ali quando o deck tá sem draw, você não conseguiu fazer as compras. Então tem bastante coisa, né? Tem o baú. Esse baú aqui é bem interessante. Você pode ali no começo fazer a ativação do local e usar baú e replicar outra carta, né? Então você pode. O que acontece com bastante frequência, eu diria. Você copiar a Mirdrasil é bem forte, né? Temos evocações ali de Carvalho que você puxa o oráculo, né? Você sempre vai puxar o oráculo, então você consegue manipular isso, né? Você jogar ela, puxar o oráculo e gastar alguma magia ali para você fazer compra de duas magias, então fica bem interessante. Temos maravilhas da mata, né? Que se você tiver dano mágico ali, ela vai custar 2, então você consegue segurar os decks mais agros no começo do jogo, né? Então ali no Mulligan você conseguir segurar o local e Maravilhas da Mata é muito interessante. Você desce local na 1, na 2 você ativa o local e joga ele. Você vai ter status ali de dois lacaios 2/5, né? Então se conseguiu ele status 4/10 num turno 2 é bem forte. Então você já acaba com ímpeto ali do adversário. Tem muita versatilidade, né? Nas matches ali que tem mais vida, você quer procurar desenvolver esse incendioso logo e conseguir ir bufando ali as magias, né? Então você tem a garantia que o incendioso ali vai deixar dois de dano, né? Pelo menos. Então tem combos com incendioso, igual a gente viu no próprio Master Tour, né? Então o pessoal jogava incendioso, jogava lá as lavas pro deck. E aí você vai vendo que tem no seu deck também, né? Então você conseguia fazer compras com oráculo ali, aquele combo final. Tem descer coruja nesse turno, jogar o frasco e usar o dormir sobre as estrelas para comprar carta, que é um jeito de ganhar também. Tem conflagração também que pode ser usado dessa maneira. Você pode usar o baú para pegar a lava. Você pega a lava e ganha outra cópia na sua mão. Então, matches que o adversário ali
fez muito board, também é muito interessante você tá usando esse tipo de combo com Incendioso, né? Então é uma carta aí bem versátil fazer esses combos aí. Então é um deck bem legal, uma curva de aprendizado um pouco maior ali nos primeiros jogos para você entender um pouco, né? Tem o grande Mista Vista aqui, uma carta aí que em vídeos passados aí com nosso amigo Zerefão, falei que essa carta aqui tinha muito potencial de ser quebrada de novo, né? Então é uma carta ali, acho que pode ser até colocada ali do lado da Linessa, né? Essa carta aqui pode fazer muito estrago, né? A gente sabe que esse potencial em 3 turnos lançar novamente todos os feitiços que você jogou é muito bom, né? Então a gente pôde acompanhá-la, né? Pode ser que você acabe o gás ali, você joga um Mista Vista, usa um draw qualquer aqui, daí no próximo turno você já consegue outras coisas, e daqui 3 turnos você vai e replica tudo. Então você consegue voltar pro jogo rapidamente só de ter um Mista Vista, né? Então, bem interessante aqui a ideia do Mista Vista. Então, também te dá liberdade para colocar carta de mago, né? Que é o caso da conflagração aqui. E do fluxo também, né? Você vira o fluxo também bem interessante. Numa match ali que você pode estar sofrendo, você pode congelar o adversário. Tem revelação em Arconita, que você vai fazer compra ali de um card. Se for um feitiço, vai reduzir em um. Tem o Cálice também, que é muito bom pro começo de jogo. Você consegue segurar ali o early game dos decks mais agros, né? Então é uma proposta de deck bem interessante. Tem a questão do combo ali que você tem que fazer, você vai controlando, fazendo as jogadas ali para segurar o jogo e depois você dá um OTK no seu adversário. Então adoro esse tipo de deck aqui, acho bem interessante, bem legal de jogar. Então fica aí de dica também. Esse eu acho que eu demorei um pouco para estar falando, né? Acho que eu me empolguei um pouco falando de druida aí. Mas eu vou deixar tudo divididinho aí nos, nos comentários, né? Ali no baixo aí no vídeo e deixar tudo separado para vocês olharem exatamente o deck que vocês queiram, tá? Essa aqui é uma versão que, apesar de não ter muitos jogos, né? Tinham 200 e poucos jogos ali, mas eu achei interessante porque era a versão com maior in rate, né? Do Cliff Dive do DH. E aí eu gostei porque a lista é diferente, né? Então, legal tá trazendo aí. Essa bolha de pitch, né? Foi uma adição. Aqui é o deck mais comum, né? Que a gente já tem do Cliff Dive. Então, a única coisa que tá mudando aqui, não tem o porco. E aí roda a bolha de pitch. Essa carta que nos últimos dias aí eu tô vendo ali no... Quando tava jogando muito deck com ela, né? Então, a gente vê que ela é bem chatinha de tá retirando. Bem do tempo lá do Jungoro, né? Que tinha a outra lá também, bem chata. Então, essas cartas que ficam voltando coisas ali são bem chatas. E ela volta 2 lacaios, né? Então, já ajuda na ideia do deck aqui. Você tem Colífero, né? Então, você quer fazer combo com ele. Então, você joga bolha, replica ali com o cachorro, fluda a mesa, né? Você conseguir jogar um colífero ali. No mínimo, né? Você vai encher o saco do seu adversário se puxar o cachorro, se puxar a bolha de piche, né? Em cima do próprio lacaio ali. Agora, se vir, por exemplo, em Lidar e você consegue dar aquele OTK brutal ali no teu adversário. Se vir Ragnaros também é 8 de dano ali de um número de lacaios de Ragnaros também para ali impactar o seu adversário, né? Então é uma ideia de deck bem interessante aí e tá com a rate ali na casa dos 60%, né? Então o pessoal que tá jogando ali rumo ao lenda, acho que vale até o teste, né? Então foi um deck que eu fiquei até empolgado quando eu vi a lista ali. Fiquei bem surpreendido, tá? Então bem interessante aí a lista. É a mesma ideia ali, só que agora você não tem o porco, né? Pra ter um provocar pra ficar enchendo o saco ali do seu adversário. Então a gente sabe que o meta ali tava mais agressivo. Então uma ideia de deck bem legal aí. Tem saltado penhasco, né? Pra você continuar puxando esses lacaios aqui, fazer as trocas, conseguir gastar ali bolha, o cachorro, enfim. Consegue ativar aí de novo com a política de devolução. Então uma ideia de deck aí diferente e bem interessante, tá? Então quem quiser testar aí,
Vou lembrando de novo, né? Os códigos estão todos aí na descrição do vídeo. E aqui outro deck também faz um bom trabalho aí, faz um bom estrago, é o Menagerie Priest, né? Então, Menagerie Priest, essa versão aqui, que é a que tá com maior win rate, não tá rodando a Neófita, né? Então, muito porque tem evolução do meta, como eu disse. Então, agora já não tá aquele número expressivo de Cycle Rogue ali na busca pelo Lenda e até no próprio Lenda, né? Então, diminui um pouco porque começa a ter mais decks controle, então a popularidade de alguns decks vão aumentando e aí o meta vai se desenvolvendo. Então agora estão usando carvões quentes, né, na versão, vamos dizer assim, nova. Então era aquele spot do papagaio. Primeiro o spot era o papagaio, que replicava os custos 1, né? Então joga novamente o último card de custo 1 que você jogou. Então você podia replicar a acupuntura, podia replicar os lacaios aqui de custo 1. Geralmente você queria fazer com o peixe do dia, né? Então você conseguia ali status de 3/3. Era muito bom, né? Já fazendo trocas, então bem interessante. Tinha massagista também, curandeira, então tinha ali maneiras de replicar, né? Então você continua fazendo ali o imbue do Priest, depois que o poder heróico foi melhorado, né? Ficou um pouco mais inteligente, apesar de ter algumas falhas ali ainda, de ter essa aleatoriedade, mas melhorou bastante, né? Então a ideia de deck bem legal. Temos Voldin, que é um custo 3 bem sólido ali, né? Você consegue procurar aquele letalzinho final ali, pode complicar a vida de outros decks, né? A gente sabe que, por exemplo, contra o hand buff da vida, você quer estar segurando isso daqui no Mulligan, porque é muito bom. Quando ele jogar ali um lacaio bufado, você consegue trocar o status dele, e aí você provavelmente já tem mesa, porque seu deck é mais rápido, você consegue tá trocando a outra criatura mais forte, né? E ainda ganha um status gigante ali. Então, bem interessante. Isso nessa match, né? Mas tem outras matches ali também. Consegue estar tá trocando status de gigante, por exemplo, do Paladino, gigante do Rogue, se caso você esteja jogando contra um Cycle. Então, tem alternativas bem legais ali. Um deck bem rápido que você consegue estar tá matando seu adversário ali. Tem a jarra para fazer aquele susto ali, né? Se você tiver 3 lacaios de, de classe, né? De raça, você consegue tá matando seu adversário e agora ganhou esse combinho a mais aqui, né? Então você pode, por exemplo, estar tá com o massagista, fazer uma troca e liberar os carvões ali, né? Causar 2 de dano e depois causar 1. Então ficou bem interessante aí ter esse board clear aí e mais dano também, né, no seu adversário. Então, quem tá jogando ou quem jogou com esse deck que às vezes pode ser que falta aquele último gás ali no final, então essa carta consegue dar esse gásinho ali que falta para você finalizar seu adversário, né? Se você não conseguir no Hero Power, no valor ali que você tem das criaturas, né? Daquele flood de board, né? Então você pode combinar com a acupuntura e causar aquele set de dano. Então é bem legal aí a ideia do deck bem rápido, bem interessante aí. Outro deck que tá com uma boa win rate também do diamante pro lenda, né? É o Menagerie, só que isso aqui é a versão com Double Frost, né? Double Frost 1 role. E aí aqui ele aproveita o filhote de pelúcia, né? Então eu joguei contra nessa versão aqui e confessar que eu tomei um combo bem forte e que me trucidou, tá? Então filhote de pelúcia, tomei o combo com um filhote de pelúcia e o Morta-Voz Alkenai. Então, depois que um lacaio aliado renascer, evoca uma cópia dele. Então, isso aqui é bem absurdo, tá? Você conseguir jogar um Morta-Voz ali com um filhote, você tem o Berrante do Inverno para renovar a mana, você já vai dar esse renascer aqui. Então, Nimetes com que tem board ali, né, os decks mais agressivos ali, que desenvolve criaturas, você consegue fazer troca, encher a sua mesa de filhote de pelúcia e dar renascer para eles de novo. Então,
você toma ali um snowball gigantesco, tá? Então, nas matches ali que são agro contra agro, você com isso aqui, só fazendo esse combinho aqui, jogar alguma magia de gelo, né? Tem um sorvete cadáver, tem golpe gélido, berrante principalmente, né? Você renovar ali a mana, você consegue fazer esse cheat de mana, que é muito forte, então você consegue dar esse renascer, trocar e volta a criatura, e você dá renascer para as duas que voltaram. Enfim, você vai conseguir fazer aquele combo sinistro ali do deck, né? Então, uma versão bem legal aí e que inclusive tá com maior win rate do que a versão Rainbow, tá? Então, bem legal aí. Agora temos aqui o DH de Último Suspiro, ainda não é aquele de nave, né? O que foi lançado aí, tem essa versão aqui de Último Suspiro, que é bem parecida ali com a do Pen, né? Porém não tem as cartas de sacerdote, né? Não rodam. Mas aqui roda, você vai ter o morcego, né? Morcego, cachorro, vai ter o porco também, mantendo aquele combozinho padrão. Tem chaves para você encontrar as criaturas, pode encontrar uma Umbra aí com grito de guerra dobrado, então fica bem forte. Aqui estão usando a reformadora, né, para quebrar locais. Então, esses decks aí que usam locais fica bem interessante. Tem remendo piloto aí, né, o piratinha demônio que voltou a aparecer aí nesse deck. Cartão vermelho, uma carta bem forte, né, ali, né, pra você conseguir ganhar tempo para até resolver o lacaio do seu adversário. Zéfiro, de novo, né, encontrar letal, conseguir fazer uma limpeza de board ali, então bem interessante. Tem infiltrar também, que é uma carta bem forte no deck, né? Se você estiver perdendo a mesa ali, descer uma criatura e causar esse 3 de dano nas outras, pode usar até o lacaio do inimigo para estar fazendo essa remoção. Tem penhasco perigoso também. Então, sono da mantícora, cartas bem interessantes ali, colheita sinistra, que é muito boa essa carta também. Turno 2 ali faz um draw e desenvolve um lacaio, né? Apesar de entrar adormecido. Mas quando acorda vai ter algum impacto, né? Se for o 3-3 que acorda em um turno, ele já é elusivo. Então o adversário vai ter que trocar a criatura para matar ele. Se for o cachorrinho, você em 2 turnos vai ter aquele dano já, né? Então já vai poder, quando ele despertar, fazer uma troca ali. Ainda vai desenvolver um 4/4. E na pior das hipóteses vai ser a que demora 3 turnos para acordar. Pior das hipóteses no fato dela demorar para acordar, tá? Porque o lacaio é incrível, né? 5/5 provocar e roubar vida, né? Muitas das vezes você ganha uma sobrevida com aquela carta. Então, bem interessante também. Então, temos Caim. Você conseguir fludar a mesa ali, receber um lacaio, provocar ali forte, né? Por exemplo, uma tortola da vida. O adversário pensar que segurou ali com a tortola, você tem o Caim para passar desses provocares, né? Então, bem interessante a ideia aí do lacaio. Chaves, como eu já disse, cachorro. Tem o gancho também, né? O gancho você consegue tirar valor com cachorro, morcego. Vai replicar ali com a Umbra também. Então, deck bem interessante aí que ganhou prioridade nos últimos dias. Aqui temos outro deck agressivo, né? Os decks agressivos hoje são todos board-based, né? Então você sempre vai desenvolver ali os tokens e sair batendo no teu adversário, né? Aplicando aquela massagem do seu adversário. Esse aqui é um deck que nosso amigo Zerefão aí pegou lenda, né? Esse mês usando esse chip, né? O Starship Druid aí. É um deck que tem aquele combinho, né? Igual ao do outro lá, você fazer a casa de bonecas ali de dano mágico, você ativa e joga Maravilhas da Mata. Tem outro combo também com a nave aqui, a nave Reator de Luz, né? Depois que você lançar um feitiço arcano, lance de novo. Então você joga ele, né? Tem ele na mesa, você consegue fazer com essa carta aqui, esse sinal de socorro é muito, muito forte. Então você vai gastar, em teoria, né, gasta 4 de mana ali com. Você tem um reator. No outro turno, se conseguir fazer isso, você vai invocar 2 lacaios aleatórios de custo 2 e restaura 2 cristais de mana. Então ele vai ativar 2 vezes, você vai colocar 4 lacaios e vai restaurar toda a mana. Então vai sair basicamente de graça a carta. Então
é bem forte, né? Você conseguir desenvolver isso. No caso, se você não conseguir ali, o adversário matou a sua nave, quando você launchar ela, né? Você consegue ter duas dessa e fazer o efeito duplicar ali. Então, vão ativar 4 vezes. E aí tem com o fenômeno cósmico também, que é muito forte. Então vai evocar 3 elementais 2/3. Se o seu tabuleiro estiver cheio, vai conceder 1/1 aos seus lacais. Então, no momento que você conseguiu fludar a mesa ali, seu adversário não teve resposta, não conseguiu responder, você vai vir com um fenômeno cósmico ali e geralmente é o final ali pro seu adversário, né? Tem outra nave também, que é a camuflagem, que o primeiro feitiço a cada turno, né, vai custar 1 a menos. Então, bem interessante também. Tem aquele combo de comprar ali com baú e duplicar. Tem revelação pra você comprar carta. Tem raízes vivas também, se conseguir dar um dano ali no final. Tem frasco. Então, ele roda ali como... Tem um combinho ali, né, do spell. Você tem também aqui no deck, né? Com patada, enfim, você consegue bastante coisa. Tem Zéfiro também para dar aquele gás final ali. É um deck bem interessante, bem legal aí que apareceu. Tem o Echarka também, o Tar, que é uma carta que estava bem sumida aí, né? E aí ganhou uma utilidade no deck, né? Se você estiver montando uma nave estelar, recebe 3 feitiços arcanos, né? E diferentes, né? E reduz é, em 2 o custo deles. Então você pode conseguir aí, por exemplo, sinal de socorro, pode achar fenômeno cósmico. E aí vão ser 3 feitiços diferentes, né? Não tem a possibilidade de vir 3 feitiços iguais, né? Já diz ali na carta. Então, deck bem legal aí também. Um jeito um pouco diferente de jogar de agro. Então, bem legal aí a ideia. Aqui temos o Menagerie, né? O Rainbow Menagerie do DK. Aqui é aquela ideia lá do início mesmo, né? Já vi versões aí com... A que tá com o melhor desempenho hoje é essa, né? Mas eu vi versões que rodam Mukla também, então bem interessante. Você quer ter Elise no... A Elise muda muito o jogo, tá? Pra você conseguir Elise ali, matar ela, muda muito o jogo. Você ativar esse último suspiro. Se você conseguir ali tirar valor com a bucaneira, que é bem difícil, o pessoal, quando percebe que você é agro, eles vão matar a bucaneira, porque eles não querem que aconteça isso, né, de Elise. Você pode achar Elise no golpe gélido também. Então, você conseguir aumentar o dano de ataque dos seus lacaios é muito forte. Assim, eu diria que é praticamente impossível você perder o jogo se você conseguir desenvolver Elise, tá? Se conseguir desenvolver Elise e o adversário matar, você vai estar muito na frente dele, porque no seu Hero Power já você vai gastar 2 manas ali, vai vir um lacaio com mais ataque, é muito forte, tá? Então tem noites de carniçais também que uma Elisa morta você já vai dar 10 de dano aqui, então é bem forte ali. Então, o pessoal que joga com esse deck aqui já costuma falar, né? Se o adversário ali nos primeiros turnos você conseguiu reduzir ali uns 12, 15 de vida do seu adversário, o deck no final ele simplesmente explode, né? Então tem muito dano no deck. Você olha assim, são criaturas bobas, né? Mas você tem muito dano, tem o limite do horizonte ali para dar aquele dano. Observador misterioso é um lacaio de raça que ajuda, né? A base do deck ali do Menagerie e atrapalha bastante seu adversário, né? Esses segredos aqui são bem chatinhos, você jogar segredo e aí o adversário ter que arriscar ali, porque geralmente são turnos com a mana mais travada, então ele tem que testar segredo e precisa remover e você tá desenvolvendo mesa. Então é um lacaio bem chato ali em valor, né? Você tirar o valor dele já é bem chato. Você consegue fazer remoções ali, como eu disse, com o golpe gélido e consegue encontrar mais cartas, né? Você tem sorvete de cadáver. O deck aqui, as criaturas têm renascer, né? A murmúmia. Você consegue tirar esse valor com a bucaneira também, né? Bucaneira e cuidador. É um dos turnos ali de início de jogo bem fortes, né? Você conseguir, por exemplo, na coin jogar a bucaneira. Na 2 você vem com cão medonho, né? Num turno 1, 2 ali é bem difícil você conseguir remover uma bucaneira, né? Tem 4 de vida. Então, fatalmente você vai conseguir tirar esse valor. Você joga um cão medonho, você já faz uma troca, volta um lacaio 1/1 com renascer. Você já vai ter outro cão medonho para trocar se for um lacaio mais forte.
e aí você já fluda a mesa só nesse turno, assim. Então é bem forte você conseguir também tirar valor da Arauto ali, você jogar ela, da Renascer. Então você já consegue ali uma mesa bem farta ali de tokens, né? E aí tem mosquitinho e enxame. Você conseguir fazer isso também. Por exemplo, no turno um você joga a Múrmia. Jogou a Múrmia, no turno 2 você vem com enxame, colocando as duas formigas e mosquito. Você já vai desenvolver um board ali com 4 criaturas, 4 tokens com 2 de ataque, né? Então, 3 criaturas, né? Porque o mosquito ele não recebe. Mas aí você já começa a exercer uma pressão. Tem Cria da Loucura ali que ajuda bastante também na curva de mana. Se você tem ela, não tem um custo 3 da vida para jogar, porque o deck não tem custo 3 além do observador, né? Então ela cai muito bem no deck também. Você consegue jogar a Cria da Loucura ali e achar um custo 3, se vir bufado 4, 5 também muito forte, você jogar ali um status gigantesco na cara do seu adversário, né? Então, Cria da Loucura acaba. Ela não é uma criatura com status incríveis, porém você tira um valor imenso dela, né? Então é bem forte também. Você tem Bafo Infestado. O adversário ele jogou, por exemplo, um lacaio de imbuir, aquele o cavaleiro lá que é 2/3. Você consegue dar um bafo nele e aí você recebe uma sanguessuga, né? Então você causa esse 2 de dano e a sanguessuga termina de matar o lacaio ali. Sanguessugas também são bem irritantes ali pro seu adversário, né? Geralmente, nesse deck você sabe que o deck é agressivo, ele vai priorizar tirar os outros lacaios, só que a sanguessuga tá sempre ali atrapalhando, né? Porque você fluda muito rápido a mesa. Então, é um deck aí que eu acho bem legal, né? A ideia dele não é um deck caro, é um deck bem barato também para você tá fazendo. Então, bem interessante a ideia de deck aqui. Outro deck aí que meio que voltou das cinzas, né? Tá com uma win rate boa. Agora aí do diamante até o lenda, né? Então é o Imbui. Claro que ele ficou mais lento, né? Não, só pela mudança daqui da simbiose, né? Porque tinha aquele cheat de uma mana. Você vê a diferença que faz no deck, né? Então acho que eles poderiam não ter feito isso, né? Reverter esse buff. Porque é um deck que basicamente eles queriam que rodasse, né? Então acho que eles exageraram um pouco aí. Acho que poderia ter segurado isso daqui. O nerf na Chala Brasil acho que já foi bem forte, né? Então, apesar de o deck ainda rodar, porém ele não é o mais forte do momento porque você não tem aquele cheat de mana para você estar desenvolvendo muito seu poder heróico, né? Intensificando ele rapidamente. Então, uma mudança no card já impacta bastante, né? No metagame. Então aqui, agora a melhor versão, né? Parou de rodar Zéfiro, roda o Catapétalas, né? Duas opções ali. Os turnos ficaram um pouco mais lentos, né? Apesar de ter camaleão ali para você já tá fazendo trocas, né? Mas é um deck de board, né? Baseado em board. E hoje os outros decks aí, até que eu mostrei já, vocês veem que o board já começa a ser fludado ali a partir do turno 1, né? Então, aqui geralmente no turno 1 da vida ali você vai fazer raízes, né? Com criatura, quando você conseguir. Se você não conseguir, você fica ali esperando um cavaleiro. E aí até você conseguir desenvolver alguma coisa ali para você conseguir dar o Hero Power, né? Porque geralmente você não quer dar Hero Power no começo do jogo, você quer melhorar ele, né? Então você acaba ali não jogando. Mas essa versão aqui acabou tendo uma win rate melhor aí no meta que a gente tem hoje, né? Então, deck aí já bem conhecido. É um deck que eu brinco falando que é um deck, sei lá, de 2015, 2016 ali no meta de hoje, né? Apesar de ter ali, vamos dizer assim, um infinito, né? Do Hero Power, pode ir aumentando ali. Só que é um deck baseado na mesa, né? Você faz mesa e espera que seu adversário não mate sua mesa para você tentar tomar conta, né? Esse camaleão aqui tinha dado essa sobrevida pro deck, de você conseguir fazer uma troca ali, porque geralmente você sai jogando, você joga suas criaturas e espera que seu adversário não responda, né? Você faz um turno mais forte ali com o robozinho, né? Esperando que seu adversário não consiga retornar
o que você fez, né? Não ter resposta pro que você fez para você ter a oportunidade ali de bater nele, né? Fazer trocas favoráveis e bater nele. E esse camaleão tinha dado essa sobrevida, né? Porém, agora o deck perdeu velocidade justamente pela reversão ali do buff na simbiose, né? Então, foi algo bem sentido aí no deck. Mas, como eu disse, tem 56, 57% ali de win rate, tá? E aqui a gente tem um Menagerie DH, né? Com a versão aí que apareceu também. Então, uma versão aí que volta a usar Arana, né? Então, tem a parte ali do Pen, do outro deck. Porém, você tem espírito de equipe, né? Para aumentar o ataque ali, carvões, grampeador. Tem a sombra do trabalho, né? Esse lacaio aqui é bem interessante. Inclusive, acho que faltou, né? O pessoal tá usando mais ele, né? Um lacaio. Inclusive com o sacerdote ali no Hero Power, você encontrar ele. É bem interessante, porque você também tem a massagista, né? Que causa dano, você tem a acupuntura, enfim. É um lacaio bem interessante. Se seu herói recebeu dano nesse turno, né? Evoca uma cópia dele e ele é um morto-vivo. Então, você consegue ali com a jarra também tá fazendo isso, né? Então, essa aqui é como se fosse uma outra versão do Pen e usando a jarra ali, né? Então, tem aqui a freguesa da sauna, né? Provocar. Custa 1 a menos para cada vez que seu herói recebeu dano no seu turno. Então, você consegue estar desenvolvendo ela ali por um custo baixo. Então era um lacaio bem chato, né? Custo 5 ali, mas geralmente você vai colocar ela por menos mana. E é um morto-vivo também, então você consegue estar aproveitando. Aí tem o Javatusco, né? O Porco Boleiro ali. Tem Caim também naquela mesma ideia. O Zéfiro é elemental. O Sombra do Trabalho é outro morto-vivo. Você tem aqui o Espírito também morto-vivo. Aí tem a Chama, né? Chama Viva aí, que é um lacaio elemental. Você vai fazer a compra dos carvões quentes, né? Uma compra ali direcionada. A acupuntura é 2 das sombras. O carnífice de batalha é um demônio, né? Então tem aqui morto-vivo e pirata. Temos Naga. Então é um deck que trabalha ali nas raças e é fortificado ali pela jarra, né? E rodando uma jarra só, você percebe que a maioria das vezes você vai conseguir ganhar sem nem ao menos usar a jarra pelo poder ali do deck, né? Então, turno que você conseguir desenvolver 2, 4, 3 ali são bem fortes, né? A serpente você consegue ir buffando ali conforme você tá, por exemplo, com o grampeador, né? Você ganha ataque. Então, você tem também o espírito de equipe, essa combinação, né, de serpente e espírito de equipe ali, turno que você já joga, você já consegue fazer essa massagem ali sendo aplicada no seu adversário. Então, mais uma variante aí do deck tá tendo um bom desempenho também. Aqui, ali do diamante, né, pro lenda, o deck que tá tendo o melhor desempenho de Starship é a versão BBU, né? Então, essa versão aqui tá um pouco diferente, então aproveitando também que tinha a melhor win rate, eu coloquei aqui, além da versão padrão, né? Que a versão padrão eu coloquei ali na parte do 1K. Então, você roda enxame mórbido, né? Também pela aproveitar a runa. Bucaneira que eu acho bem interessante nessas versões de nave, para você dar esse renascer ali, por exemplo, no pináculo, né? Você basicamente você tá abrindo mão só daquela custo 2, né, de Triple Blood, que é a única carta Triple Blood que entra no deck, né, que é o Sangue Vampírico, né, conceda mais 5 de vida ao seu herói, gaste 3 cadáveres para receber mais 5 e comprar um card. Então, você basicamente abre mão dela, né, para ter outras coisas no deck. E aqui estão usando o Maladar, uma alternativa de uso de cadáver, né, então Bucaneira também tem um enxame. Enxame pode ser remoção ou os lacaios ali no começo, né? Você pode baitar seu adversário para ele pensar que você é um deck agro também. Então tem bastante linha aí. Legal que eu vi usando o Tindral
Tindral é uma carta que eu imaginava rodar em qualquer tipo de deck, que é muito forte, né? A carta bem forte. E eu acho que tá faltando um pouco de carinho aí pro pessoal tá usando o Tindral, tá? A carta, acho que ela tem um potencial muito bom, né? Você tem um lacaio ali que quando você matar ele vai causar 1 de dano, e quando seu adversário matar ele, ele vai causar 4, né? Então 4 de dano em todos os inimigos. Então isso é muito forte. É uma remoção ali incrível. É um dano muito alto em toda a mesa, né? Então vejo muito potencial nele rodando no DK, porque você tem alternativas para dar renascer para ele, tem a bucaneira também. Então aqui no diamante, né, do diamante pro lenda, tá tendo um desempenho muito bom, né? Temos Chaves voltando a rodar aí, né, nas listas de DK. Tem o Arconita, já conhecido aí, Exodar, Maladar também, Explosão de Cadáveres, Marin, ganhar aquele valor ali, né? Exodar. Aqui nessa versão roda Shala, Drasil, Firak e Zilliax, né? Então tá rodando todas as lendárias ali, dando um up ali a mais. E eu acho que também o que eu sinto falta, né, nesse deck de DK é uma Icera, tá? Porque tem uns turnos ali, você jogando, por exemplo, Mirror. Nesse aqui não tem nem Kill Jaden, né? Que é a versão de melhor desempenho ali do diamante pro lenda, né? Lembrando disso. Mas, por exemplo, numa Mirror ali da vida, numa match mais controle, eu sinto falta dessas manas extras ali, né? Porque geralmente você abre mão de jogar um Kill Jaden, e porque você precisa limpar a mesa do adversário, né? Você não consegue jogar os dois ao mesmo tempo. Então, acho que uma Icera na lista padrão também seria bem interessante, tá? E aqui, os dois últimos decks aí, né? Lembrando, decks com desempenho ali para pegar lenda, tá? Então, tá com maior, win rate maior ali do que 56%, a maioria não, né? Todos os decks, isso aí foi um dos critérios que eu utilizei ali. E lembrando, né, dos últimos 3 dias. Então, estamos pegando aí os últimos 3 dias, o impacto que teve aí no meta. Então esse aqui é um Imbu Pala, né, um deck que apareceu aí depois dos últimos nerfs, né, nerfaram Shala Drasil, né, a maior companheira do Ursol. Então o Ursol agora tá usando chamas renovadoras, né, que ela transforma ela em aura e causa aquele 5 de dano 2 vezes ali no final de 3 turnos. Então acaba sendo bem chatinho, né? Tem matches que você consegue finalizar apenas com esse combo aqui. Tem Anacronos, né? Bem forte. Carta ali você consegue atrapalhar o seu adversário, ganha aquele tempo. É uma carta que retornou aí pro padrão, bem forte. Tem Gnomésia, carta bem interessante aí. Curador para fazer essas compras, né? Você vai comprar um dragão e um Murloc. Murloc não, perdão, o Murloc nem roda nessa lista. Ah não, minto, roda sim. Roda o dragãozinho, o Murloc compra dragãozinho. E aí a fera é o Ursol, né? Então você faz, com o curador você vai fazer essa compra direcionada ali pro Ursol. Você tem o malho também, né? Então você conseguiu jogar ali o curador, compra o Ursol, depois você com malho você vai acabar comprando as chamas ali, né? Ou pelo menos uma das cópias de chamas. Então, bem interessante essa combinação aí. Você tem o mestre churrasqueiro, né? Que você vai comprar seu card de menor custo. O último suspiro vai comprar o card de maior custo. Então, você já tem essas compras aí que vai fazer você comprar seu late game. Então, muitas vezes você sabe quando seu adversário joga o malho, ele vai ter fatalmente na 8 ali, na 7, esse combo. Então, já exerce uma pressão ali no seu adversário, já enche muito o saco, né? Contra decks agressivos ali você tem igualdade de consagração para estar removendo a mesa dele, né? Então, geralmente você vai contra Psycho Rogue, enfim, esses decks aí, o Pirata Rogue, Menageries aí da vida, você quer estar tendo esse combo para limpar ali a mesa do seu adversário, né? Então,
tem o armamento para fazer compra, né? E já puxar o que você jogou para dentro do deck ali no poder heróico, né? Dos portais que você vai gerando. Tem Égide da Luz, tem a Mansa Dragão, né? Que faz aquela compra de um dragão no último suspiro dele. Tem o Cavaleiro para você intensificar ali o poder heróico. Tem o Draco também, que você intensifica o poder heróico no grito de guerra e também no último suspiro. Tem agora um bibliotecário real, né? Tá fazendo esse silence, né? Como eu disse, isso tudo dos últimos 3 dias aí. Então tem muito deck aí com o último suspiro que estão vindo, né? Então no último dia aí apareceu, nos últimos dias na verdade, né? Desde o final de semana eu já comecei a enfrentar um Waldruid, né? E ele não apareceu ainda nas estatísticas ali. Aquele apareceu do diamante no lenda ali, a win rate não estava tão grande. Então, são decks que estão aparecendo, né? O último deck aqui que eu vou mostrar também é um deck que está aí infernizando, então o bibliotecário pode ganhar uma certa prioridade aí pelo silence que ele dá, né? Hoje no conjunto padrão temos apenas ele de silence, né? Então ele provavelmente vai acabar se o meta se estabelecer do jeito que tá. A gente vai ter um aumento aí de bibliotecário nos decks para tá silenciando os lacaios, né? Então acaba sendo aí uma tech card que vai precisar ser usada, né? Se o meta se determinar do jeito que tá hoje, né? Tem aqui o, o Verdala, né? Ilusório, que é uma carta de custo 4, é um dragão, né? Eu acho essa carta bem forte, tá? Tem combos aí com Sacerdote, né? Aquela carta que compra dragões. Então a gente tá vendo rodar aí, ele joga essa carta, bota 2 portais lá e você vai compra de dragões. Então vem os portais que evocam os lacaios, né? De 4/5 também. Então eu acho essa carta bem forte. Então eu esperava essa carta ser bem mais popular do que é hoje. Porém a gente não tá vendo tanto, né? Mas nos decks que ela rodam, é, é uma carta que causa bastante no meta, né? Principalmente contra decks agressivos. Então é uma carta bem chata de estar removendo. Então quando o adversário compra ele também consegue tirar o valor do último suspiro. É algo bem chato ali de você estar enfrentando, né? Tá passando essa barreira aqui. Então tem também Guardião Onírico, né? Um provocar ali. Se você tiver um card que não começou no seu deck, você vai comprar ele e ganha 2/2. Então ele acaba virando um lacaio 5/6, né? Então bem forte ali também. E faz a compra do portal, né? Então mais desenvolvido tivesse o seu portal ali, mais dragões bolados ali, fortes, que vem do deck, né? Esse deck acaba sofrendo ali um pouco se você não tem aquela combinação que eu disse, né? De igualdade, consagração ali para estar removendo esses decks Menagerie aqui, né? Acabam acabando a redundância, né? Acabam finalizando ali com esse Imbu e Pala rapidamente, né? E claro, né? O pessoal geralmente, se você tem o Drank, você não vai jogar de Imbui, né? Também tem esse lado. É um deck que eu tava vendo ali. Ele também é baratinho, é 3 mil e pouco de pó. É uma das possibilidades que tem de jogo, né? E esse deck aqui é outro também que tá aterrorizando aí o meta nos últimos dias. Também outro deck aí que tá pegando bem lenda, né? E esse daqui é o deck que tá apavorando aí, mais um, né? Nessa ideia de WoW. Então, isso aqui eu diria que é o WoW DH, né? Você faz a parede ali. Então, voltou a usar as naves, uma das possibilidades aí, né? Tem estudos elidares, a fura presa para você comprar lacaios com o último suspiro. E aí começou a voltar a usar as naves, né? A gente tinha visto o uso das naves, dessa nave e da nave da torreta, né? Que tem rapidez e fúria dos ventos, no deck de pirata do DH. E agora retornou aqui numa versão mais controle, né? Que mesmo sendo mais controle ali, mais chata, mais resistente, você consegue também agressivando ali, você consegue fazer turnos ali
de aparecer, de launchar a nave, né? E conseguir aplicar uma massagem ali no seu adversário. Então é um deck que tá bem forte, ganhou prioridades aí, né, nesses últimos dias, né? Tem a bateria, que é uma das naves, tem o núcleo, né? O núcleo dá aquele escudo divino ali pra nave no quando você launchar ela, tá sendo bem forte, né? Então você faz uma troca de graça ali e depois troca novamente com outra criatura ali do seu adversário. Então tá bem forte, colheita dá um gás, né? Tem infiltrar também, mixólogo, para você conseguir tirar algum valor ali das poções dele. Temos também o motor de dobra. Essa carta aqui você consegue ativar ela muito fácil, né? Se você estiver montando uma nave estelar, eles custam 2 a menos, então você consegue tirar o valor dela muito rápido, é uma coisa que eu tô percebendo aí jogando contra nesse deck. Você tem que destruir, né, a criatura, porque quando ele começa a desenvolver criaturas ali, por exemplo, você deixar isso aqui na mesa um turno, na 3 ele volta com a torreta, e aí ele já abate a torreta, você consegue fazer remoção ali, já é bem chato, e você não pode deixar a torreta porque ela tem Fúria dos Ventos, então você vai tomar uma massagem ali violenta no outro turno, então você acaba sendo obrigado a retirar. Se você não retirar, você vai tomar essa massagem. E aí, se você retira, você faz o monte da, da montagem ali, né? Da nave estelar. E aí ele acaba tirando o valor dessa carta. Então é muito fácil ativar esse valor da carta. E aí ele compra 2 cards custando 2 a menos. E geralmente, né, ele consegue pegar esses cards aqui de menor custo já desenvolver no mesmo turno. Senão vai ser sempre cartas muito boas que ele vai conseguir reduzir, né? Tem combo com o cubo novamente, né? Então aquele é bem parecido com aquele deck que tinha aparecido, né? Aquele o ALDH lá do começo da expansão, que foi nerfado e tudo, né? Porque voltava no cachorro, agora ele volta no morcego. Em, em tendência ali é um pouco mais lento, né? Mas quando ele consegue desenvolver ali, porque geralmente ele vai ter o early game, né? Então eu tô achando esse deck aqui bem completo. Ele apareceu antes da Master Tour e confesso que eu fui ludibriado, porque eu tinha visto uma planilha que se eu não me engano foi o Lorinda que fez, né? O Lorinda fez uma planilha e tava na cor verde. E eu só vi assim, tava escrito, né, chip DK, só que na minha cabeça, porque tava colorido em verde, eu vi lá, falei, nossa, vai ter muito chip DH. Então fui ali enganado, né? Imaginei que esse deck ia aparecer bastante pela planilha ali, né? Mas depois eu verifiquei que era o DK. Mas foi engraçado ver. E a gente tá vendo que esse deck aqui tá recebendo essa prioridade, né? Então tá um deck. O DH, misteriosamente, ele subiu de popularidade. Então, vou pegar aqui os dados, ó. Por exemplo, nesses últimos 3 dias aí, o PEN tem 8,1%, o Cliff Dive tá com 1%, o De Último Suspiro tá com 0,3%, o Menagerie 0,5%, e aí essas versões Starship aí, né, com Jaden, somam aí quase 10%. Então tem um Armor ali, tá com um 0,2, né? Então poucos jogos, mas enfim. Pegando aqui a popularidade do DH, tanto que quando vocês dão fila aí, imagino que vocês estejam enfrentando bastante DH, né? Que foi o que aconteceu comigo aí nesses últimos dias. Então, basicamente o DH aí tem pouco mais de 20% de popularidade na ladder, né? Então, tem bastante DH, do nada, né? Subiu essa popularidade aí do deck. Tem a Umbra aí também pra tá replicando, então você consegue tá replicando ali com. Você joga um morcego e replica com um cubo. É bem chato você tá fazendo isso, né? Então tem maneiras aqui de você jogar o jogo e ficar ali atrapalhando. Confesso que o primeiro Armor DH ali que apareceu, eu adorava jogar com ele, né? Fazer aquela réplica ali do Último Suspiro, ficar voltando a nave. Você tem a possibilidade também de dar um OTK no seu adversário, né?
essa volta aqui de várias naves, volta nave, volta nave, volta nave. Você pode simplesmente ali num turno com o Exodar e causar o dano no seu adversário, né? Pode pegar peças novamente, ficar ali fazendo aquele ciclo infinito. Ontem tava vendo um jogo na live, o adversário do Mesmaio fez mais de 300 de armadura ali jogando com esse deck aqui. Então chega a ser irritante, né, jogar contra mais um deck aí no estilo controle, porém ele tem a versatilidade ali de você poder causar danos, né? Então, bem legal também a ideia do deck. E aqui partindo pro top 1K, que são ali os melhores, né, deck da ladder, né? Então, depois que você pega o lenda ali, acho que vale a pena você tá olhando, né, dando uma olhada aí no top 1K. Então, os melhores decks ali no High Legend, né? Então, são esses decks aqui. E aqui tá seguindo também esse esquema de maior em rate geral, né? Então, aqui tô trazendo a versão de melhor desempenho. Então, o Drunk eu imagino que seja a mesma versão, né? Então, todos ali. Então, se você for olhar por versatilidade, né? Você tá pensando em criar o deck ali que você vai conseguir jogar em todos os ranks. Acho que seria o Drunk Pala essa ideia. Tem um Pen aqui também, né? Mas eu acho que no High Legend eu acho que as coisas já mudam um pouco, né? Claro que os números não mentem, né? Os números estão aí para serem mostrados, mas eles não mentem. Então, aqui nos últimos 3 dias, tá? Deu uma virada boa aí. Então, a gente tem basicamente 7 decks, né? No meta do top 1K ali. Claro que agora vai começar a aparecer o Aldruid, enfim, mas isso aqui estatísticas gerais aí dos últimos 3 dias, tá? Então, semana que vem aí, quem sabe a gente faça outro meta report. Pode ser interessante também trazer mais informações aí, ver o que muda. Temos informações aí, não sabemos se é verídica, né? Mas parece que vai ter alguma alteração aí, alguma atualização, né? No, no meta também, por vir nerfs, alguma coisa, né? Vamos fazer alguma preparação aí. Então, vamos falando aqui primeiro de popularidade, tá? Então, vou passar de popularidade. Esses daí são os decks que estão com o win rate acima de 50% e basicamente são os que são jogados ali no High Legend, tá? Então, em popularidade, o deck mais popular do High Legend no momento é o Starship DK, tem quase 20% do top 1K ali. Depois tem o Psycho Rogue com 16,4%. O Drunk Pala tem 12,8%. O Spell Damage Druid tem 11,7%. E aí depois com 7% é o Rogue Pirata. Com 5,3% o Hydration Warrior. E com 4% o Pen DH. Então a gente vê que aqui a popularidade já diminui do DH, né, no High Legend. Então, como eu disse, é um deck ali pra você pegar a lenda, né? E quando depois você pega a lenda, acho que vale a troca, né? Então, pensando aqui como dica para quem só pode fazer um deck ou não tem poly para criar outra coisa, acho que seria certeiro você ir no Drunk Pala. Até porque o Drunk Pala é o melhor deck ali do High Legend de hoje, né? Então, no somando ali todas as versões, é o deck que tem 54,3%, né, de win rate. Então, a gente vai mostrar aqui a versão. Então, a versão aqui é a mesma lá do Diamante ao Lenda, né? Então, não mudou nada. Então, é um deck aí, se você se aperfeiçoar nele, pois comentei lá um pouco, né, no começo do vídeo. Um deck, se você se aperfeiçoar nele, você consegue aí desenrolar até no High Legend, tá? Aí o deck com a segunda melhor win rate com 53,3. Lembrando, os últimos 3 dias, tá? Então, tô usando aí os últimos 3 dias de base. É o Rogue Pirata. Aqui já muda a versão, né? A versão com melhor win rate do Rogue Pirata volta a usar Xaladrasil e não tá utilizando o Zéfiro, né? Não tem Zéfiro na lista aqui. Então,
retirou o Zéfiro e temos Chaladrazil. Lembrando que todos os códigos também vão estar aí embaixo, tá? Então já muda aí um pouco. Tem Zilliax, Firax, então... E também isso vai muito do que é passado no próprio meta, né? Então tem muito Paladino, um dos counters aí que tem o Paladino é o Rogue, né? Então vai aumentar esse número de, de decks, né? E aí, tendo bastante Pala e Rogue no meta, vamos ter, claro, o aumento aí do DK na ladder, né? Então aumenta aí a popularidade dele. E também pode colocar aqui o nosso querido amigo Pen DH, né? Então, mais um deck aí no estilo agressivo. Pen DH aí também, pelo que eu tô vendo aqui, a lista é a mesma, né? Do High Legend aqui também. Então, aquela mesma ideia lá de deck, você tem que balancear ali o dano que você tá sofrendo e causando, né? Mas o porco dá aquela equilibrada nisso. 4 manas, 3/3 ali que você já entra causando dano. Último suspiro causa dano. Se o adversário bater nele, vai causar dano também. Então, ali no mínimo, você tem garantido 6 de dano, né? E se curando. Então, bem interessante aí também a ideia do deck. E aí entra nessa mesma ideia que eu falei, né? 3 decks aqui mais agressivos. Quando vai tendo esse aumento aí, com certeza vai ter um deck mais controle que vai conseguir counterar ambos, né? Então a gente vê aí aumento da popularidade desses dois decks, né? Inclusive o Starship é o mais popular ali no High Legend. E aí outro deck também nesse estilo agressivo ali, né? E aí ele toma counter também para o DK. É o Psycho Rogue, né? Mais um deck de Rogue aí. No High Legend ele já tem uma popularidade maior, que é o 16,4%, né? E aí, eu não falei, mas a win rate do PEN DH no High Legend ele tá ali próximo 52%, né? Então tá com 51,9%. O Cycle tá com 51,7%, né? Então aqui essa versão tá rodando o Kobold no lugar de outra chama viva, então roda uma chama viva apenas. A lista mais padrãozinha, né? Roda tem ali listas, por exemplo, aqui a lista que o Insane levou, né, no campeonato que foi a lineup campeã ali, vamos dizer. Ele roda 2 chamas vivas, né, no deck dele. E aí tem outras versões que não estão rodando Kobold, né, tá rodando em busca do tesouro, né, escavando em busca do tesouro, 2 dela. Então basicamente essa daí é a mudança. Acho bem interessante rodar Kobold, né, mais um dano mágico ali. Então pode fazer o efeito ali do Taunus, porque às vezes se você não compra bem, você acaba matando o Taunus, né? Então. E aí Nimets que tem mais vida, pode ser também o gás que falta ali, né? Então, mais 2 de dano mágico ali com os dois descendo na mesa pode ser bem interessante. Então, a lista aqui que é uma PM, né? Você tem que pensar e jogar rapidamente. O efeito ali de você matar a Fênix e ela voltar para a mão, a animação é bem lentinha, né? Então a gente viu aí no próprio campeonato os jogadores de alto nível se enrolando também, né? Nesse tipo de combinação. Então é algo que se for jogar merece treino, né? Você vê ali mais ou menos a demora que é a animação, porque você precisa fazer ela algumas vezes no turno. Então você matar ela, voltar para a mão, jogar ali, a animação é um pouco demorada, né? Você pode estar usando o come, come, come nela. Então tem algumas variantes aí de jogo. É um deck bem legal ali, né? Você fazer aquela explosão e tacar um status imenso ali na mesa pro seu adversário, né? Então geralmente ele não vai ter resposta em matches ali mais agressivas, né? Matches mais rápidas, vamos dizer assim, né? Ele não vai conseguir responder 2 gigantes no mesmo turno. Você conseguir fazer ali um caos, né? Você tem o malhador da Pedra da Lua, vai ficar colocando aqueles asteroides no seu deck. Conforme você vai comprando ali no início, né? Você faz remoção dos lacaios do seu adversário e ele é o finalizador também, né? Então, normalmente você vai usar uma das cópias ali no início do jogo para te ajudar a fazer mais draws. E aí a segunda cópia você quer estar
jogando ela, né, dando Shadow Step, joga de novo, Shadow Step, joga de novo, para fazer draw e jogar mais asteroide para dentro do deck, né, e fazer esse combo com o dano mágico ali. Tem Incendioso também. Nas matches ali mais rápidas, geralmente você não vai nem usar ele, então geralmente você tá usando ela em matches ali que o adversário consegue subir mais vida, né? Tem a maestra também para você estar encontrando algum herói ali do passado e te dando um gás a mais, né? Ou aquele gás que falta ali, ou alguma coisa que precisa, você tentar sobreviver, né? Fazer uma remoção de mesa, você não conseguiu tomar a mesa para você. Então tem uma versatilidade aí no deck e acho que principalmente, né? Você poder usar o Come 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 no deck do, do Rogue, né? É uma. Eu sempre falei, né? E na minha visão, acho que é o grito de guerra dela, né? De você descobrir o herói do passado é interessante, porém o turista do bruxo, né? É bem doído, tá? As cartas de bruxo da expansão, né? Do Perigos do Paraíso não é muito interessante, né? As cartas não são muito interessantes, então acho que você fica um pouco limitado ali, né? Então, pô, acho que a única coisa que a gente viu rodar mais ali foi essa bebida, né? E agora o pessoal conseguiu aí ter essa visualização, né? Porque basicamente se for olhar aqui as melhores cartas do. Tirando, né? Você não vai poder ter acesso, né? O custo 4 aqui. É basicamente a bebida, né? De cura e o come, 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 né? As outras cartas são. Essa aqui chegou a ver um pouco de jogo ali no Mecanoid, né? O Mac Rogue. Mas as cartas de bruxo, né? Acho que tem. Já para ele não tem muita sinergia. Imagina para outras classes, né? Mas arrumaram aí um uso e o Psycho é um deck bem interessante aí. E agora um deck aqui que ele criou uma popularidade maior, né? E que eu gostei também, que essa aqui é a versão que tá tendo mais o maior win rate, né? Tá rodando o limpador a vapor, né? Então, grito de guerra destrua todos os cards que não estavam nos decks dos jogadores no início da partida. Então, isso aqui é um counter bem claro ali para você que tá jogando de Cycle, né? Um counter ali bem claro para Spell Druida também, né? Então, esses decks aí de combo, né? Guerreiro countera bem, né? Então, uma ideia bem interessante, né? Gostei da lista. A lista que tá com Marin Hate é essa. Tem a Tortola, né? Tem Tortola, posto de hidratação, Zilix, bem clássico. Marinzão, Bob. Tem Bistecão, você ter acesso às cartas, né, de druida, principalmente Novas Alturas e a Tortolana, né? A Viajante Tortolana, porque você vai fazer compra dos seus lacaios com provocar custando menos, né? Aí tem dois ratos sujos, outra carta também bem chata, né? De você tá enfrentando ali, você com cartas que você tira valor no grito de guerra, então o rato sujo acaba sendo bem forte. Tem combo de limpeza de mesa, né? Do Hydratation. Você quer estar sempre usando o invasor hostil juntamente com o óculos de segurança, né? Então causando aqueles 4 de dano ali no turno 4 ou 5, né? Dependendo ele tendo moeda ou não. Nas metas assim mais agro, você conseguir fazer derramamento químico e tortola, você tá imenso no jogo, né? Geralmente o adversário vai acabar concedendo para você, porque uma tortola ali na mesa no turno 5 é desesperador pro seu adversário. Então tem combo aí bem interessante, né? Depois, se o jogo se estender a esse ponto, você já não ter esgotado todo o seu adversário, você tem posto de hidratação ali, né? Tem marin. Essa versão aqui não tá rodando o Jaden, mas é a versão que tem o Marin Hate aqui, né? Então você pode, caso você precise, né? De um Jaden, você pode estar encontrando no Marin também. Então, bem interessante. Tem Bob, né? Bob, apesar de ter sido nerfado, ainda continua sendo uma carta muito boa para você estar segurando o jogo. Tem o Bistecão, outra carta que
que tira valor ali do seu adversário, então muito boa. Você consegue estar voltando também no posto de hidratação, então o Bistecão acho que é uma carta bem forte. Limpador, né, como eu falei anteriormente, consegue counterar esses decks aí com que estão utilizando do... Como é o nome dele? Acabei de falar o nome dele, já esqueci. Incendioso. Então consegue tirar esse valor aí desses decks que usam incendioso, né? Usa asteroide, enfim. Aqui, na minha visão, é um deck para counterar bem, né? Esse Cycle Rogue aí e o Spell Druid, né? Então, bem forte. Deck bem interessante também. Tem Iori, né? Ganhar armadura e fazer compra. Aqui nessa versão tá rodando Trambique. Então, bem legal aí. Também Trambique pode ser um jeito de encontrar Jaden, né? Então, bem legal aí a versão. E tá com um rate muito bom também no top 1k ali. E aqui o deck que atualmente, né, tá sendo mais popular aí, por ser principalmente, né, o counter aí do Cycle Rogue, né? Um dos counters aí. Também pode ser considerado um counter ali do Spell Druid também, porque essa versão aqui, Triple Blood, né, aqui você consegue subir ali pelo menos 20 pontos da sua vida. Então vai ter as naves também, que você vai conseguir armadura. Tem Yori também, vai conseguir armaduras. Tem as sanguessugas aqui, então tem bastante meios de você subir sua vida. É um deck que você pode também ganhar na pressão de board, né? Então, uma versão bem interessante aí, que tá voltando a rodar a expansão, né? As partidas estão sendo mais lentas, a expansão consegue ter uma prioridade maior que o Jaden, né? Depois que você fazer as naves ali, combo e tudo, você consegue voltar ali com Kill Jaden, conseguir aquele valor infinito ali, até aquela briga infinita de mesa ali, e quem conseguir dominar a mesa ali e aplicar a massagem vai e finaliza e ganha o jogo, né? Então, bem interessante aí. Exodar, né, para você tirar, você pode tirar valor ganhar vida, tirar valor de pegar as peças novamente, pode causar um dano no adversário, que nesse deck aqui geralmente é o que você menos vai fazer. Tem explosão de cadáver, né? Fazer aquela remoção das criaturas. O deck gera muito cadáver, de estar matando as naves, volta. Enfim, consegue bastante cadáver. Tem aí a Arconita, né? Iori, Chavios, Infestação, Pináculo, né? Uma carta aqui bem forte. Tá você tirando esse valor, conseguir. Normalmente você consegue usar ali, né? Uma lua orbital, você quer, né? Usar uma lua orbital no pináculo para você conseguir um valor maior ali na hora da ativação. Você conseguir todas as naves, né? Destruir suas naves ali, você sabe que vai estar bem no jogo, então bem interessante. Tem rato sujo para fazer tirar aquele valor do adversário, né? Então, metes, como eu disse, do adversário ali que quer. Tem lacaios com grito de guerra, um lacaio que ele fica esperando para fazer um combo, por exemplo, a coruja. Esse deck se dá muito bem, né, contra o Spell Damage Druid, porque tem essa mecânica de ganhar a vida, né? Ter essa sobrevida. E você sabe que o deck roda poucas criaturas, né? Então o spell daqui a pouco a gente vai estar mostrando ele novamente aqui. Você sabe que ele tem poucas criaturas, então a partir do momento que ele gastar ali algumas criaturas, você consegue ter a leitura que ele tem a coruja ali na mão, né? Então você consegue puxar ela e tirar todo esse valor que o adversário tem. Tem o piromante, né? Piromante com um sopro venenoso. Eu diria aí que se não for a dupla sinérgica aqui de board clear de melhor desempenho, está entre ali uns duas, três, né? Porque a gente tem também explosão de cadáveres que é muito boa, né? Então o DK acho que em questão de controle é muito bom. E hoje a gente vê que DK tem uma versatilidade também muito grande, né? Tem inclusive um dos decks aí mais agressivos do jogo no momento. E consegue ter pode-se dizer aí o melhor deck controle do momento também, né? Então, uma classe aí bem versátil, né?
questões das runas também. E não tem como a gente não falar que é uma das queridinhas da Blizzard, né? Até porque é bastante popular, né? Então, até quem joga aí gosta de jogar de deck agressivo, eu acho a DK bem interessante, né? Um deck, uma classe bem legal aí, uma classe que foi muito bem feita pela Blizzard. E aqui, por último, mas não menos importante, né? A versão aqui também está sendo a mesma, né? Do outro. Então, aqui, como eu disse, você percebe que o deck roda poucas criaturas, né? Então, não tem criaturas de custo baixo. Então, a primeira criatura ali de custo baixo é o Oráculo. Então, você tem 2 Oráculos, um Mista Vista, você vai ter o Corujão e o Incendioso. Então, basicamente, você tem 5 criaturas no deck, né? Então, você consegue... fatalmente você vai conseguir tirar um valor do seu adversário jogando o Rato Sujo. Não tem como você não tirar o valor de alguma coisa dele. Então, você pode impedir ele de comprar 2 magias, né? Com o Oráculo. Você pode usar uma Vista ali para acabar com esse valor que ele tira ali dos 3 turnos, né? De ficar jogando magias ali, tirando esse valor. E aí tem os 2 que você conseguir puxar do druida, você tá imenso, né? Na partida. Se tirar coruja, você sabe que muito difícil ele conseguir te matar ali, fazer um IK com você com vida alta, por não ter a coruja, né? Se você tirar o incendioso também, mais uma das armas que ele tem ali para te causar dano. Então você consegue quebrar as pernas ali do druida, né? Isso nas condições do druida, falando do druida em si. Então, mas é um deck aí também que tá com a win rate também acima de 50% ali no High Legend. Então eu acabei não falando, né? Acho que o último que eu falei foi o do Psycho Rogue, que era 51.7. O Hydration Warrior tá com 51.6, o Starship tá com 51.6 e o Spell Damage Druid tá com 50.8. Porém, aqui não temos uma amostra menor ali pra gente pegar, por exemplo, o top 500, top 200, né, do Lenda ali pra gente ter uma, uma amostragem melhor, né? Aqui pegou um K, então num K também pode ter aventureiros ali jogando com deck que não consigam estar extraindo o melhor do deck, né? Então esses decks combo geralmente eles não têm uma win rate muito alta, né? Então muito pela dificuldade, né, de você maximizar ali as plays, né? Então quem assistiu a Master Tour aí viu alguns letais que o pessoal ali do mais alto nível consegue extrair, né? Como eu disse antes, desenvolve incendioso, e depois se você comba gastando, né, o frasco brilhante, e vimos letal com dormir sobre as estrelas, né, fazendo compra de cartas, enfim, o manejo do deck é completamente diferente, né? Então essa demonstração de habilidade ali, acho que interfere também muito na gameplay do deck, né? E no win rate dele ali também. Enfim, espero aí que vocês tenham gostado. Fiz aí com o maior carinho esse vídeo, né? Esse meta report aí. Fiz essa separação aí entre o diamante e o lenda, né? Então, se você tiver aí em busca do lenda, você tem muitas opções de deck, muitas mesmo. Tanto que quando eu tava nessa busca pelo lenda aí, enfrentei uma variedade gigante de decks, né? Então a gente vê que do diamante pro lenda ali, você basicamente quase todas as classes aqui você. Acho que só não teve deck de mago aqui, né? Acho que o Protoss Rogue. Protoss Rogue não, perdão. Protoss Mage não tá tendo um desempenho ali muito favorável nesses ranks, né? Sendo que eu acho que ele poderia estar aparecendo, né? Tô olhando aqui, ó, o win rate dele tá com quase 50%, né? Então, a gente sabe que para pegar a lenda ali você tem que ter uma win rate positiva. Então, baseado aí nos últimos 3 dias, né? Ele não performou dessa maneira, mas claro que a gente sabe que tem bons jogadores, né? Com deck que conseguem fazer esse desempenho melhorar ali em suas mãos. Então,
Acho que. E também não teve deck de Xamã, né? Também não teve deck de Xamã, tem o Nebula Xamã. Porém, a win rate dele não estava muito considerável. Também, por exemplo, um deck que apareceu ali no top 1K e não apareceu aqui foi o Psycho, né? O Psycho no geral ali tá com 51% do diamante ao lenda, né? Mas foi um deck que eu não coloquei aqui também justamente por isso, né? Um deck que requer também você ter um pouco mais de habilidade, um pouco mais de conhecimento no jogo ali, ter esse APM para jogar. Então, de dica aqui no final do vídeo, né? Acho que você tá procurando um deck ali para pegar lenda e se desenvolver bem no lenda, acho que seria o Drankpala, tá? Acho que o Drankpala é um bom deck, um deck bem consistente. Um deck que retornou, né? Depois dos nerfs aí, surpreendentemente ele voltou, porque continua bom, né? Então a gente sabe que não só bom, né? Para ele ser o melhor deck do meta, ele tem que estar acima da média, né? E ele é esse deck. Então acho que fica de dica aqui para você. Faça o Drankpala, né? Se você tá em busca disso. Se você tem pouco recurso, Drankpala, para ser bem preciso aqui, vou falar para vocês quanto de pó você gastaria para criar esse deck, tá? Então, você criando esse deck hoje são 5.580, essa versão que eu tô deixando aí para vocês no o link, 5.580. Então, você não tem muito recurso, acho que fica bem interessante. Isso aqui, versão do Menagerie do DK 2000 ali de pó. Então, uma versão bem interessante você está criando. Tem o outro Menagerie aqui que é 2.200 e alguma coisa. Então, tem possibilidades aí de decks para vocês estarem criando, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que eu tenha conseguido explicar bem aí o meta para vocês. A Klein fica por aqui. Espero que vocês deixem aí o like mais uma vez. Como eu disse, fiz com muito carinho aí esse vídeo para tá passando essas informações aí para vocês. Então, a Klein fica por aqui. Fui, um grande abraço e até mais.